Para falar de política, já estamos aqui na companhia de Paula Sampaio, Elivaldo Barbosa e Sávia Barreto. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, Sávia, você que nos assiste também. Tudo bem, Elivaldo? Boa tarde. Tranquilo, Joelson, tudo bem? Sávia, Paula, boa tarde para você que está em nossa companhia. Sávia Barreto, seja bem-vinda, boa tarde. Triste, porque hoje é o último dia no estúdio. Não. Feliz, porque vou para Brasília, Brasília é incrível, mas feliz também porque depois eu vou voltar em breve, então tá tudo certo. Enquanto houver a chance da volta, né? Alegria para nós. Sávia. Bom, vamos falar a respeito do evento do Progressista, um evento que ficou batizado, né? Capacita 11. O evento tem o objetivo de preparar. Aí, ó, você está vendo as imagens já do evento que contou com a presença do senador Ciro Nogueira Filho, deputado federal Júlio Arcoverde, presidente Joel Rodrigues, como você vê aí nas imagens, além de outros nomes, né, políticos ligados ao Progressistas. O evento aconteceu hoje pela manhã, Elivaldo. É verdade, reuniu cerca de 1000 participantes, são pré-candidatos a vereador em Teresina, no interior do estado, prefeitos, também que são pré-candidatos à reeleição, ou então que estão concluindo mandatos e que apoiam lá na sucessão pré-candidatos do Partido Progressistas. E foi o momento de mostrar duas coisas que eu achei interessante ali, Joelson. Primeiro, a reunião para esse Capacita 11, é um projeto de um partido político através de uma fundação ligada a ele. E a fundação mudou de nome, né? É. Você lembra que era a Fundação Milton Campos? Milton Campos. Pois agora a fundação é Fundação Francisco Dornelles. Francisco Dornelles, Ciro Nogueira foi o sucessor de Francisco Dornelles na presidência do partido, né? Eu lembro bem, era, se não me engano, julho de 2014. Lá em Brasília, na Convenção Nacional do Progressistas, então o senador, o presidente nacional, grande figura do Progressistas, Francisco Dornelles, entregando o poder para Ciro Nogueira assumindo. De lá para cá, ele sempre se manteve na presidência nacional do diretório. Ele foi do diretório nacional. Francisco Dornelles, você conhece muito bem, foi ministro de Tancredo Neves, foi senador muito tempo do Progressistas, foi governador do Rio de Janeiro, e o nome que justificou até essa mudança de Milton Campos para Francisco Dornelles. E Ciro Nogueira explicou, Joelson, o sentido desse programa de capacitar pré-candidatos para as campanhas eleitorais. Vamos ver. Você sabe que eleição primordial é comunicação, saber se comunicar. Nós estamos agora na era das mídias sociais, das redes sociais, onde o eleitor acompanha, lógico, pelos grandes meios de comunicação, o quadro nacional, estadual, mas o candidato em si hoje é acompanhado pelas redes sociais. Você sabe os seus posicionamentos, o que ele pretende, quais são as suas propostas. E nós precisamos estar com o nosso partido sintonizado com esse novo tempo. E esse seminário, nós temos os melhores profissionais do país para orientar e capacitar os nossos candidatos. Tempos novos, Sávia Barreto, e ao mesmo tempo o Progressistas mostrando um pouco da sua força através dos nomes e da presença desse evento, né? O evento é para capacitar, mas é para mostrar a força do partido, principalmente considerando que muitos filiados, prefeitos, vereadores, lideranças terminaram fazendo um movimento estratégico de migrar para partidos da base do governador Rafael Fonteles, fazendo embates com outros filiados ali mais próximos do PT, do MDB, então a gente está vendo muito isso, de políticos com o DNA mais à direita, com o DNA da oposição em partidos da base. Então o Progressistas perde quantitativamente, mas quer mostrar que ainda tem esse fôlego para essa eleição de 2024, que é preparatória para 2026. Então é interessante, política é muito força, né? É mostrar força. Então foi um pouco essa prévia. E a Sávia fez essa análise das duas eleições importantes dentro de um processo de construção de força para esses próximos 2 anos. O senador Ciro Nogueira afirmou que a deputada estadual Gracinha Monsanta estará na chapa majoritária da oposição justamente em 2026. Ela tem sido um dos nomes cotados para disputar o Palácio de Karnak no próximo pleito, nas próximas eleições. Confira o que disse Ciro Nogueira. Tá aqui, um dos nomes é Joel e Gracinha. Eles vão estar na chapa majoritária. Quem vai dizer, quem vai escalar a nossa chapa vai ser o eleitor. É o sentimento da população. Eu acho que o Joel já tem uma identificação estadual. A Gracinha está sendo grande surpresa da oposição pela sua coragem e dinamismo. E eu não tenho dúvida que em 26 eles estarão ou comigo ou compondo a chapa majoritária dos progressistas no estado do Piauí. Majoritária, Gracinha para o governo, Joel para o Senado? Pode ser, pode ser. Quem vai escalar é o eleitor.
Pré-candidato a senador, então, João Rodrigues admite a nova candidatura majoritária. Nós temos aí um grande líder, né, que é o nosso senador natural nosso. Para o Piauí é importante a sua reeleição ao Senado. Né? Lógico, se tiver um outro chamado, a gente vai entender, respeitar, mas o projeto do partido principal é a reeleição do nosso senador Ciro. E a Gracinha tem se posicionado com firmeza na Assembleia, uma grande parlamentar, grande gestora, porque colabora com o Monsanto e é a gestão melhor avaliada, uma das melhores do Brasil. Isso mostra a sua capacidade de gestão e a gente entende que estamos muito bem representados, com grandes nomes. Joel é coringa, pode participar de qualquer forma e pode continuar apenas coordenando o partido para a gente seguir forte pelo Piauí com os nossos grandes líderes. Então, João Rodrigues se colocando numa posição aí de coringa, fazer o que o partido quiser. Elivaldo Barbosa, de qualquer forma, surpresa essa revelação, assim, 2 anos antes de uma possível chapa majoritária da oposição? O senador Ciro Nogueira já tinha feito essa referência no ato lá de Parnaíba, que lançou o pré-candidato apoiado pelo prefeito Monsanto à prefeitura, não é, o Francisco Emanuel. E lá já olhava para a deputada Gracinha já nessa perspectiva de apontá-la como referência da oposição e do progressista numa composição majoritária. É claro que a deputada agradeceu a lembrança, aquela história toda, mas está focada aí no mandato e na missão que tem de ser a coordenadora do bloco da situação em Parnaíba, do bloco liderado pelo prefeito Monsanto, que é na sucessão municipal em Parnaíba. Agora é nome lembrado por ninguém mais, ninguém menos, pelo presidente nacional do Progressistas, não é? Por mais importante que seja qualquer lembrança do eleitor até a liderança política, mas ninguém tem dúvidas que o peso do comandante do partido no país, o senador piauiense, lembrar de Gracinha Monsanto para uma missão tão importante, que é de disputar o governo do Estado, por exemplo, não deixa de ser uma referência importante para se trabalhar e saber se no futuro, passando a eleição municipal, a movimentação, o quadro político da época, se favorecerá ou não esse projeto majoritário. E Joel dispensa comentário, né? Foi um nome de destaque, grande surpresa na eleição de 22, que disputa pela vaga do Piauí no Senado Federal. Detalhe é que em 2026 serão 2 vagas. 2, é verdade. 2 vagas, né? Uma, a do próprio Ciro, você diz, olha, ela pode estar comigo, quer dizer, Ciro tem vários projetos para ele, inclusive um projeto nacional, né? Pode estar comigo, não é que ele esteja no campo oposto, por exemplo, a Gracinha Monsanto. Não, está comigo no caso dele ser candidato, caso ele seja candidato à reeleição. Ele sendo candidato à reeleição, estará com ele ali na chapa majoritária, né? Ele será um dos nomes do progressista dessa chapa majoritária. Mas ele admite, hoje mesmo fez lá menção a esse projeto de um projeto nacional, de presidência da República, enfim, de mudar aí um pouco, ou até mesmo disputar o governo do Estado do Piauí. Então, serão 2 vagas. A do próprio senador Ciro, que termina o mandato em fevereiro de 2026, e do senador Marcelo Castro. Os 2 foram eleitos em 2018, numa chapa, na época, governista, que formavam nessa chapa o PT, o MDB e o Progressistas. Bom, e o deputado federal Júlio Arcoverde, que também participou do evento, falou um pouco de como é que vai ser o papel do Progressistas e os desafios do partido na oposição, começando pelo pleito municipal de 2024. Olha, apesar da gente estar na posição a nível estadual, municipal, federal, havia muita especulação que o progressista ia defiar muito em relação à pressão do governo. Pelo contrário, vocês estão vendo um auditório aqui com quase 1000 pessoas empolgadas. É o que eu digo, não só o governo, como o Estado, precisa ter uma voz de oposição para que até possa facilitar e indicar alguns caminhos que o governo pensa que está certo. Paula, foi uma demonstração de força. A fala do próprio Júlio Arcoverde de uma oposição mais suave, né? Percebi isso. Mas o progressista tem um desafio enorme. Mostrar uma força nessa eleição de 2024, o partido que vem perdendo espaço, diria eu, desde a segunda gestão de Wellington Dias para cá.
Joelson, até a gente vê pela articulação do evento de hoje, de capacitação de trazer prefeitos, vice-prefeitos, pré-candidatos a vereadores para esse evento, é um ato de demonstrar essa força que a oposição busca mostrar nas eleições municipais, não só aqui de Teresina, mas também de municípios no interior do Piauí. Eu achei muito interessante, Elivaldo, também sobre a questão do projeto majoritário que tem a oposição, já com reflexos nessa eleição de 2024 para 2026, o senador Ciro Nogueira dando aquela opinião na pergunta que você sempre faz aqui para a gente, Joelson. Quem deve ser o sucessor do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2026? Ele deu a opinião dele afirmando que acredita que esse sucessor de fato é o governador Tarcísio e que nesse cenário seria mais favorável para uma composição com progressistas e, consequentemente, o nome seria ele, implicando até nessa composição também de Gracinha, Joel Rodrigues, nessa chapa majoritária de governo ou de Senado. Sávia, nitidamente, primeiro, Ciro Nogueira deu uma esquentada em alguns nomes que ele considera importantes para as eleições 2026 no Estado e manifestou, ao meu ver, nessa declaração que ele deu, que a Paula sublinhou, uma torcida para que Tarcísio se viabilize como candidato à presidência da República, porque aí os caminhos ficam também para ele muito mais, continuam difíceis, obviamente, mas pelo menos tem ali uma trilha para onde ele possa seguir para um projeto nacional. Eu não vejo o senador Ciro Nogueira como candidato a vice-presidente da República da direita. Ele é candidato a vice-presidente da República da direita, se o candidato for o Tarcísio. E esse se, ele, acho que é um ponto, o favorito seria o Tarcísio nesse momento, mas o Tarcísio, ele é governador de primeiro mandato de São Paulo, então ele pode disputar a reeleição, tudo depende da popularidade do presidente Lula até lá, então se uma eleição dura, difícil, mais para marcar a posição do que de fato para disputar, ele não vai, ele vai para o seguro, que é o governo de São Paulo. E aí, mais à frente, pode sim ser esse nome para disputar a presidência da República. Então, eu acho que, no caso do senador Ciro Nogueira, ele tem que continuar projetando o nome dele nacionalmente, que é o que ele já está fazendo, vem há alguns anos nesse movimento, que alguns até falam, olha, deixou um pouco olhar para o Piauí e está olhando para o nacional. Não, ele está olhando para o nacional e as articulações no Piauí, ele ainda é o cabeça, é ele que faz, só que ele aparece menos. Por quê? Porque a vinculação do nome dele ao do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela não ajuda os candidatos aqui no Piauí. Existe uma rejeição maior ao nome de Bolsonaro. Então, acho que é muito a estratégia, pragmatismo que esse grupo do senador Ciro Nogueira tem. E sabe, traz uma percepção, uma análise interessante, Elivaldo. Muitos dos projetos que serão montados em nível nacional dependem muito da popularidade de Lula em 26 e das pretensões políticas dele naquele ano, né? É verdade. Ou você acha que Tarcísio iria para uma disputa ao governo, largaria uma disputa ao governo do Estado de São Paulo para disputar contra um presidente fortalecido? Jamais, né? Jamais. A situação de Tarcísio é totalmente diferente, por exemplo, do que o do governador de Minas, Romeu Zema, que já está no seu segundo mandato. Então, para ele, ou vai ser candidato ao Senado ou não a nada. Ou, quem sabe, colocar o nome à disposição lá da presidência da República, o Ronaldo Caiado, lá no caso de Goiás também. Então, o Tarcísio, ele tem... o primeiro mandato dele, um mandato de importância muito grande, ele comanda o maior estado do país, São Paulo, e com chance de disputar a reeleição. Então, ele vendo essa possibilidade, encontrar uma barreira muito forte que crie dificuldades aí para o projeto nacional, mesmo ir para o sacrifício, assim, ele não vai. Busca-se outra alternativa, mas ele disputa a reeleição em São Paulo. Agora que ele está com um olhar muito fixado e trabalhando muito fortemente para projetar o nome dele nacionalmente, isso também ninguém tem dúvida. É verdade.